Paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima tarde a todos. Esses dias não tem dado para eu entrar de manhã, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos vocês. E hoje nós vamos continuar aqui com a nossa palavra, revelada dos céus, a oração. E eu quero, nesta tarde, já compartilhar uma palavra de Deus com você que está aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha nos seus grupos, compartilha com seus amigos, com suas amigas, a palavra do Senhor, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. Aleluia. E eu tenho certeza que você que entrou aqui no nosso canal não foi em vão. Você entrou aqui porque Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Você entrou aqui nesse canal porque Deus, Ele quer falar contigo. E toda vez que Deus Ele quer falar conosco, Ele nos leva aonde nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não é fácil, irmãs, estarmos aqui. Não é fácil estarmos fazendo a vontade de Deus. Muitos pensam que é fácil, mas não é fácil. Então, você que está aí, saiba que Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele gosta de você, que Ele vê o seu deitar, o seu levantar. Ele está cuidando de você. Ainda que você não entenda, mas entrega o seu coração ao Senhor. Entrega a sua alma a Deus. Tire esse fardo pesado no seu coração. Hoje eu quero já declarar sobre a sua vida tranquilidade, paz aí neste lugar. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia cheio de amor. E se você tem carregado um fardo pesado, um fardo que tem causado na sua vida tristeza, na sua alma, eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. E tudo isso vai passar. Acredita, tudo isso vai passar. Isso é passageiro. Tudo isso que você tem vivido aí neste lugar vai passar. E Deus, Ele não quer que você fique dessa maneira. Deus, Ele não quer que você fique triste, cabisbaixa, não. Deus, Ele quer que você fique de pé, que você se levante, porque nada um dia após o outro. Talvez por esses dias você tenha vivido coisas que você tem dito, Senhor, como isso aconteceu? Mas eu quero dizer algo para você. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo é permissão de Deus. Aleluia. Tudo está nas mãos de Deus. Nada que acontece nas nossas vidas é em vão. Porque eu estou falando aqui com pessoas aqui e por esses dias viveu coisas terríveis e viveu coisas também tristes. Tem pessoas aqui que vão ouvir, que precisam entender que Deus está contigo. E se não fosse a mão de Deus aí neste lugar, você não sei se você estaria aqui hoje para dizer que Deus, Ele é bom. Tem processos na vida que nós passamos e nós não entendemos, mas lá na frente, Deus, Ele complica, mas depois Ele descomplica tudo e Ele explica tudo. E você que está aí neste lugar, Deus tem complicado muitas coisas aí na sua vida. Você não tem entendido, mas é o agir de Deus aí neste lugar. É Deus te capacitando para grandes coisas. É Deus te dando estrutura para grandes coisas. Glórias a Deus.
Hoje eu pedi uma palavra ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra, irmãos. Deus me deu uma palavra lá no livro de Daniel, capítulo 6, muito conhecido. Todos conhecem essa palavra. É uma palavra muito conhecida. Mas é uma palavra, queridos, que falou forte ao meu coração. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Que ainda que você está passando um processo, mas aguarde, entrega tudo nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor hoje para você é: aguarde no Senhor. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Daniel, capítulo 6, aleluia. Daniel, ele era uma pessoa que tinha sido escolhido. E Daniel, ele se destacou em certo momento entre aqueles homens. A palavra do Senhor diz que Daniel, ele foi nomeado entre 120 homens que estavam ali para governar o reino. Só que desses 120, havia somente 3 aos quais ele tinha sido escolhido. Sabe o que me chama a atenção? É que sobre eles, somente 3 haviam se destacado. 3, Pai, Filho e o Espírito Santo, para que desse conta daquele reino. Então, Daniel, ele se destacava porque ele tinha feito grandes feitos naquele lugar. Ele tinha feito coisas extraordinárias naquele lugar. E por causa disso, ele também tinha um caráter excelente, um espírito excelente. E toda vez, queridos, que você se destaca em algo, que você é diferenciado, que você tem um caráter excelente, vai se levantar um espírito chamado inveja. Inveja. E esse espírito chamado inveja tem destruído lares, famílias, pessoas. E não foi diferente na vida de Daniel. Talvez você que está aí tenha se destacado aí neste lugar. Você tem sido aí coluna neste lugar. E tem se levantado um espírito chamado inveja. E não foi diferente com Daniel. Aqueles homens, eles notaram que ele tinha se destacado, que Daniel, ele era fiel em tudo, que nele não havia vício, que Daniel tinha feito coisas extraordinárias ali naquele lugar. Daniel não era um cara desonesto, não era um cara negligente. Então, aquele mal se levantou contra a vida de Daniel. E por conta daquilo, eles resolveram armar contra Daniel, uma cilada contra Daniel. Porque Daniel se destacava naquele lugar. E eles procuraram uma forma, uma cilada, para tentar tirar Daniel daquele lugar. Você está entendendo por que você está incomodando? Você está entendendo por que tanta perseguição? Por que tanta difamação?
Porque quantas pessoas olham para você, aleluia, e até te julgam. E você diz, Senhor, eu não estou fazendo nada, não estou dizendo nada. Mas é porque você faz a diferença. É porque você tem um espírito excelente. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele tinha um espírito de Deus. E por causa disso, aleluia, aqueles homens se levantaram contra Daniel. E não tinha para onde Daniel correr. Mas eles esqueceram que o Senhor que está nos céus, que criou os céus e a terra, viu tudo. Eles esqueceram, aleluia, que o homem planeja algo aqui na terra, mas quem dá a última palavra é os céus lá de cima. Porque Daniel, ele buscava a Deus. Então, toda vez que você, aleluia, está passando por uma dificuldade, que você está passando por uma situação, vá buscar a presença de Deus. Tem pessoas aqui que precisam agradecer a Deus. Se ajoelha aí neste lugar e peça perdão dos seus pecados a Deus. Peça perdão dos seus pecados. Agradeça a Deus pelos livramentos. Agradeça a Deus, aleluia, porque até aqui o Senhor tem te ajudado, tem te guardado, tem te livrado do mal. Agradeça a Deus, aleluia, pela saúde que Deus está restaurando aí nesse lugar. A saúde que Deus está te dando. Porque tem pessoas aqui, aleluia, que o inimigo tentou tocar na saúde, usou os adeptos dele para tentar te destruir. Mas, aleluia, porque Deus lá dos céus ouviu a tua oração e não permitiu. Tem pessoas aqui que têm intercessores, aleluia, labaia, e o Senhor não deixa o inimigo tocar. E a situação de Daniel, queridos, era uma situação difícil, porque eles fizeram um decreto e assinaram esse decreto, para que esse decreto não fosse alterado. Era uma lei revogável. Uma lei revogável, queridos, é uma lei em que não se pode voltar atrás. Eles tinham que cumprir aquela lei tinha que ser cumprida. E aquela lei irrevogável era que durante 30 dias ninguém poderia orar a qualquer Deus. Eles tinham que se manter ali, ó. Não poderiam fazer nenhuma oração não, a favor a Deus, né? E não poderiam, eles tinham que ficar ali. Eles tinham que adorar somente o rei. Somente isso. E se fizessem isso, seriam lançados na cova do leão. E tudo isso eles armaram por inveja. Tudo isso eles armaram porque eles tinham inveja. Alabaiaçu, meu Deus. Levantaram esse decreto. Mas a Bíblia diz, queridos, que Daniel, ele se posicionava, ele era sincero diante de Deus. E a sinceridade dele chegou ao trono dos céus. A sinceridade de Daniel. Daniel, ele era sincero. Toda vez que você é sincero, aleluia. Deus, ele ouve lá dos céus e te dá o livramento aqui na terra. E eles diziam ali, não pode adorar a outro Deus, a não ser o rei. A não ser o rei ali, Dário. E a Bíblia diz que o decreto havia sido revogado.
não podia ser revogado, perdão. Já tinha sido assinado e não poderia ser voltado atrás. E Daniel estava numa situação em que ele tinha que cumprir aquela lei, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele não poderia deixar de adorar a Deus, adorar ao Senhor, pelas bênçãos que Deus havia feito para ele. Oh, aleluia! Não é que ele não estava se submetendo à autoridade, mas ele estava se submetendo à autoridade de Deus. Ele não estava se rebelando contra a autoridade ali, mas ele estava diante de Deus, praticando bem, praticando o que era certo, porque Daniel tinha uma vida pautada na oração, assim como nosso Senhor Jesus. Então não importa qual seja a dificuldade que você está vivendo aí, que você está passando, agradeça a Deus pelos livramentos, agradeça a Deus, aleluia, seja fiel como Daniel foi. Ainda que Daniel estava para ser lançado na cova dos leões, ele não olhou para trás. Ainda que Daniel estava, aleluia, o inimigo disse que, usando a boca daqueles homens, que aquele que adorassem a outro Deus durante 30 dias, eles iam ser lançados na cova do leão. Mas Deus, então aqueles homens começaram a investigar a Daniel para saber se ele estava adorando a Deus. E eles encontraram ali Daniel buscando, orando, pedindo ajuda ao Senhor. Eles começaram a investigar a Daniel. Ei, sabe o que Deus ele está dizendo para alguém? Ainda que se levante contra a sua vida, mas você tem um Deus que te justifica, que te guarda. A Bíblia diz que havia um anel de nobreza, e aquele anel havia sido selado sobre aquele decreto, para que Daniel fosse para a cova dos leões, porque ele, durante aqueles 30 dias, ele tinha adorado a outro Deus. Tem decretos, irmãos, que Deus ele vai fazer porque ele é Deus. E Deus já assinou lá no céu. Mas esse decreto aqui de Daniel, foi para quê? Foi por inveja. Porque Daniel, aleluia, ele fazia coisas extraordinárias naquele lugar que ninguém havia feito. Aquele decreto não tinha sido para o bem, mas tinha um propósito. E o propósito era acabar com Daniel. Você está entendendo? Havia um propósito. Mas a Bíblia diz que não teve para onde Daniel correr. Daniel, ele foi levado para aquela cova. Ainda que o rei sabia que ele tinha um espírito excelente. Ainda que o rei sabia, aleluia, que Daniel não estava envolvido com nada. Ainda que o coração do rei estava angustiado. Mas havia algo que tinha sido decretado e não poderia ser revogado. Tinha algo que tinha que ser cumprido. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Daniel ele foi para aquela cova, mas o Senhor já tinha preparado tudo para que o nome dele fosse glorificado naquele lugar. Porque Daniel ele havia buscado a presença do Senhor. E logo ele foi enviado para aquela cova dos leões.
Mas a Bíblia diz que Daniel, o coração de Daniel estava aflito, estava angustiado, porque ele pensou: quem vai poder me livrar da cova dos leões? Mas o Senhor enviou um anjo naquele lugar, porque Ele é fiel, queridos. Deus enviou um anjo naquela cova daqueles leões. E ali a Bíblia vai dizer que Deus fechou a boca daqueles leões, para que não tragasse Daniel vivo. Talvez você, por esses dias, passou uma situação como se você estivesse na cova dos leões. Talvez você, por esses dias, você está vivendo uma situação dessa. Daniel foi levado para aquele lugar porque aqueles homens que estavam ali junto daqueles do rei tinham inveja de Daniel e queriam destruir ele. Quantas pessoas que são vítimas desse sentimento horrível, esse sentimento que pode causar até a morte, esse sentimento, aleluia, que causa perseguição. Daniel era perseguido porque ele tinha um espírito excelente, porque nele não se achava dano, porque nele não se achava desonestidade. E por causa disso, ele foi lançado naquela cova dos leões. Tem pessoas aqui, aleluia, que estão sendo acusados. Tem pessoas aqui, aleluia, que estão passando situações na vida por causa desse sentimento egoísta, por causa que alguém não quer ver o seu bem, por causa que alguém, aleluia, não aceita o que Deus tem feito na sua vida e por inveja tem tentado, aleluia, de todas as maneiras te destruir, tem tentado de todas as maneiras te ver triste, tem tentado te provocar, tem tentado, mas Deus ele está dizendo: estou eu guardando você. A tua entrada, a tua saída, estou eu te guardando, estou eu te livrando. A Bíblia diz que Daniel, quando ele estava entrando ali, Deus já tinha mandado um anjo naquele lugar para guardar Daniel daquele problema. Deus já havia mandado um anjo. Porque Deus, queridos, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece aquele que está na luz e aquele que está nas trevas. E ainda que você fez algo para Deus, algo extraordinário para Deus, Deus ele viu e ele te guardou de todo mal. E a Bíblia diz, queridos, que Daniel, aleluia, ele viu Deus fechando a boca daqueles leões para que não fizesse mal nenhum, porque ele foi considerado à vista de Deus inocente. Mas aqueles homens, por inveja, queriam acabar com Daniel. E o rei sabia que Daniel era fiel. O rei sabia que Daniel, aleluia, era um homem em que não encontrava danos. E aqueles homens que procuravam matar Daniel, aqueles homens, aleluia, que procuravam destruir Daniel, eles foram acusados. Enquanto Daniel foi tirado da cova dos leões, a Bíblia diz que aqueles homens e todas as mulheres, os filhos, tudo, a família inteira, foi lançado na cova dos leões. E antes que eles chegaram lá no fundo, os leões despedaçaram eles todinho. Quando você é fiel a Deus, quando você busca a presença de Deus, Deus lá de cima ele vê. E aquele que está procurando, aleluia, o seu mal, é envergonhado. Aquele que está procurando algo contra você, porque os acusadores de Daniel é que foram levados para a cova dos leões. Aqueles que estavam procurando acabar com Daniel, é aqueles que estavam procurando, você está entendendo? Foram levados para a cova dos leões.
Por isso, irmãos, que nós não podemos pisar em ninguém. Nós não podemos se achar melhor que ninguém. Porque Deus, Ele julga todas as coisas. Ele julga tudo. Ele julga tudo. E Ele sabia, aleluia, que Daniel era fiel. Daniel estava diante de Deus na verdade. Então hoje Deus ele está dizendo para você que se você está talvez triste, cabisbaixo, não sei, talvez passando por uma situação desagradável, entrega nas mãos do Senhor, porque Deus ele está vendo. Deus ele viu o que estava acontecendo. Ainda que para aqueles homens, Daniel não estava sendo submisso à autoridade do rei. Para aqueles homens, aleluia, ele não estava sendo submisso, mas Deus estava enxergando que Daniel era um servo de Deus. E Deus puniu aqueles que praticavam mal contra a vida dele. E na sua vida não é diferente. Continua glorificando, bendizendo e agradando a Deus. E você vai ver o que Deus ele vai fazer neste lugar. Posso orar por você? Posso orar? Eu quero orar o Salmo 91. Antes de eu quero começar a orar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que invocamos o seu nome. Pai, nós lhe pedimos a sua proteção. Lhe pedimos, Senhor, proteção, Senhor, contra todo mal. Lhe pedimos, Senhor, meu Deus, que decretos a favor do povo sejam feitos, Senhor. Decretos de paz. Decretos, aleluia, que trará paz para o povo. Pai, nós lhe pedimos também um tempo de paz no meio da guerra. Venha nos revestir, Senhor, contra todo o mal, contra as hostes espirituais da maldade. Pai, nós oramos, Senhor, abençoa famílias, lares, casas. Abençoa, Senhor, o seu povo. Oh, Senhor, meu Pai, assim como nós, hoje, o Senhor me usou nesta palavra, na qual verdadeiramente eu nem imaginava que o Senhor me daria esta palavra. Venha repreender todo espírito de inveja. Oh, Papai, nós oramos, Senhor, para que o seu nome hoje, Pai, seja glorificado. Te rendemos graça, te rendemos louvores, Senhor. Abençoa a todos, meu Pai.
Que esse dia de hoje fique marcado como um dia, aleluia, em que o Senhor deu livramento, em que o Senhor, aleluia, ai meu Deus, entrou com vida, Senhor, e com bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.